Olá, tudo bem? Vamos à pista número 28. Contenção. Contenção, ela é bem importante, assim, né? Muitas vezes a gente acha ruim. Eu, por exemplo, que tenho essa coisa da liberdade muito forte, esse valor, achava que qualquer contenção, qualquer limitação era algo negativo. Até que eu começo a entender que não, né? A contenção, ela me dá um espaço de atuação. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de qual é a minha contenção, quais são os meus limites, eu percebo onde eu posso atuar, né? E aí eu tento encontrar toda a potência que existe dentro daquela contenção para eu poder atuar. Então, a contenção, ela nos facilita, por exemplo, quando você compreende qual é o seu estado atual, o teu ponto A, é a contenção em qual você vive. Então, você tem um olhar para a realidade de o que eu posso fazer com isso que eu tenho hoje. E isso te faz ter ação. Quando a gente ignora a contenção e a gente quer ter total liberdade, a gente se perde e não age. Então a contenção, ela dá espaço de criação. Uma metáfora que eu acho bem bonita para contenção é quando a gente pensa num bebê na barriga. Ele tem aquele espaço de contenção, mas se não fosse aquele espaço, ele não se desenvolveria, né? Então a contenção, ela nos potencializa. A limitação, assim, quando tiram o nosso poder de ação, ela paralisa, mas a contenção, que é aquele espaço onde você tem energia e potência para desenvolver, ela potencializa mesmo, né? Então, a questão aqui é olhar assim, né? A gente tem contenções que são impostas, por exemplo, como ser humano, eu não posso simplesmente bater o meu braço e querer sair voando. Isso não dá, isso é uma contenção. Eu não sou um pássaro, né? Então, eu tenho que, ok, a partir dessa minha condição humana, como é que eu faço para voar? E aí eu vou atrás de encontrar quais são os meios reais para que eu possa fazer isso. Aí no começo, os seus meios reais estão muito longe do que realmente é, né? Então você vai expandindo pouco a pouco essa contenção à medida que você encontra novas soluções. Então você vai expandindo ela. Mas se não houvesse contenção alguma, provavelmente você não consegue nem iniciar uma ação para alcançar o objetivo, né? Então, a proposta é que você olhe para o seu ponto real hoje, o seu ponto A, e identifique quais são as contenções, qual a contenção daquilo que você está querendo realizar. E encontre as soluções dentro dessa contenção, porque depois aos poucos ela vai limitando. Se você briga com esse limite, você despotencializa e não vai para ação. Então isso é muito importante, assim, identifique quais são os limites, as bordas que você tem hoje e o que tem de dentro desse espaço onde você se encontra para que você consiga encontrar novas soluções para as suas questões ou para fazer as escolhas, né? E não olhe a contenção ou esse limite como algo negativo, como algo que te despotencializa. Pelo contrário, é graças a essa contenção é que a gente consegue ter ação. Se não fosse isso, fica tudo solto e não se faz nada. Então, identifique também quais são as contenções que são, né, impostas. Então, por exemplo, no caso como humano, eu tenho uma contenção imposta de que eu não posso bater meu braço e sair voando. A gente tem as contenções culturais, sociais, de acordo com o local que a gente vive, né, na cultura que a gente foi inserida. E a gente tem as contenções em que a gente coloca também, né? Então, contenções que são positivas que a gente coloca, por exemplo, eu tenho um projeto para finalizar, eu coloco o prazo em que eu vou finalizar, porque assim eu tenho que atuar dentro desse prazo. Se eu deixar sem prazo, eu provavelmente não vou finalizar nunca. E tem limitações que são crenças nossas, né? Contenções que são... Aí no caso são limitações mesmo, que são crenças que a gente tem que a gente acredita que não dá para fazer. Então comece a identificar quais são essas, para que você possa ir trabalhando pouco a pouco elas, para que você ouse, arrisque um pouquinho mais a contestar aquela crença, que é um limite, para que você vá expandindo aquele limite, né?
Então ele serve também, é um limite, mas ele é uma contenção também. A partir do momento que você olha para ele como, eu tenho essa limitação porque eu acredito nela, eu posso ir trabalhando nela para ela ir expandindo e que eu possa cada vez mais. Então a gente tem uma contenção que se expande a partir do momento que a gente desafia, né? Que a gente arrisca e que a gente procura olhar para ela como, ok, deixa eu encontrar qual é a potência que eu tenho dentro desse limite para que a gente vá expandindo pouco a pouco. Então a ideia da pista de hoje é essa, para que vocês olhem para suas contenções e encontrem quais são as potencialidades dentro dela para começar uma ação mais efetiva. Isso é bem legal no processo de escolha também, do tipo, ok, eu não posso escolher algo que é muito diferente da contenção que eu tenho hoje. Então, dentro desse espaço, dentro dessa contenção, quais são as opções reais que eu tenho para iniciar um processo de mudança? Então, quais são as escolhas que eu vou fazendo que vão me levar do ponto A para o ponto B, que é uma expansão de contenção. Combinado? Então, bom exercício por aí. A gente se vê logo mais. Beijo!